Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Em vez de mostrar minha cara, é melhor ficar filmando esse céu azul lindo demais, mano. Dia lindo hoje, solzão. Mas é o seguinte, tava pensando aqui no tiro que saiu pela culatra há um tempo atrás, que uma instituição patrocinou uma parada que foi a descoberta, uma das descobertas, né, do século e tal, que foi a suposta descoberta do fóssil da Arca de Noé, né? Do... Só que o tiro saiu pela culatra porque eles queriam valorizar a história de Noé, falar que a história de Noé foi real, para poder valorizar, falar que a Bíblia é real e tal, tudo que está escrito lá. Mesmo que lá fale que o diabo entra no paraíso por algum motivo, né? O diabo pode ficar no paraíso e vários dias lá, ficar especulando o que acontece lá até resolver convencer a Eva para ela comer o fruto do conhecimento e depois passar o fruto do conhecimento pro Adão, né? Mas enfim, será que eles tinham umbigo? Porque se eles tivessem umbigo, então eles nasceram, porque o umbigo é a cicatriz do nascimento. Se eles não tinham umbigo, eles não eram seres humanos, porque todo ser humano tem umbigo, né? E devem ter tomado um susto muito grande quando os filhos nasceram, né? Porque os filhos deles supostamente tinham umbigo, já que nasceram. Nasceram bebê, foram crianças, adultos e tal. Enquanto eles já nasceram adultos e prontos, né? Já, enfim, feitos pela mão da perfeição e mesmo assim, feitos para ser perfeito e mesmo assim, mas enfim. A questão do tiro pela culatra, por quê? A única coisa que aquele fóssil da Arca de Noé prova é o quê? Que na época que construiu aquele tipo de barco, aquele tipo de embarcação, que eles encontraram lá os vestígios, né, no alto de umas montanhas e tal, significa que o que ele estava fazendo lá no alto das montanhas? Um barco que é para supostamente ficar em cima da água e não em cima das montanhas. Acontece que aquelas montanhas, na época que aquele tipo de barco era feito, aquelas montanhas provavelmente estavam embaixo da água, ou por terem água em cima delas, ou por elas serem mais baixas em relação ao relevo daquela região toda, porque as placas tectônicas estão em movimento constante. E o choque de duas placas tectônicas é o que cria as montanhas, os morros, as serras, etc. e tal. Que uma placa vai se colocando sobre a outra. E o planeta, como está sempre em constante mudança, já que o planeta é feito dessas placas tectônicas, o que acontece? As montanhas vão, ao longo dos anos, ao longo de décadas, né? Não é uma coisa da noite para o dia, embora possa acontecer em algumas regiões da noite para o dia, que acontece como explosão, erupção vulcânica, né? Do nada, da noite para o dia, aquele monte que tinha aquele tamanho passa a ter outro tamanho por causa da erupção. E toda aquela lava que é depositada, né, que escorre da erupção, vai começar a formar uma nova camada ali, uma nova camada que vai se concretizar, né, vai ficar, aquela lava vai endurecer, vai virar a terra e por cima dela vão vir outras camadas, daqui a pouco tem ali, naquele lugar que tinha apenas, sei lá, 10 metros, ali agora já está com 30 metros de tanta lava que foi por cima, foi mais de 20 metros, foram 20 metros de lava em cima daqueles 10 metros que tinha ali anteriormente, antes da primeira levada de lava, né? Então, assim, o que que acontece? Aquela montanha, às vezes, há alguns milênios atrás, alguns séculos atrás, tinha água por cima dela e deixou de ter, porque teve o terremoto, erupção vulcânica, coisas do tipo, rachaduras na terra, a água que estava lá escorreu e foi para outro lugar. Ou aquela montanha simplesmente se elevaram devido ao choque constante das placas tectônicas que as formam. Lá na base delas, cada vez mais teve uma elevação daquelas placas tectônicas, aqueles acúmulos de terra ali embaixo, o que fez ela se elevar, 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 e deixou de ficar embaixo da água, passou a ficar em cima das águas. Simplesmente assim, a única prova que essa, esse barco estava lá. Tem isso, né? E tem uma outra questão que às vezes tinha helicópteros transportando aquele barco, e aquele barco, as cordinhas, as coisas que estavam prendendo aquele barco no helicóptero se arrebentaram
E aí aquele barco caiu e se arrebentou lá embaixo, né, nas montanhas. Lá embaixo nas montanhas em relação à altitude que estava no helicóptero, né? Que o helicóptero estava mais alto que as montanhas quando a corda arrebentou e o barco caiu. Ou prova que construíram o barco lá por algum outro motivo. Ou construíram lá e pretendiam levar, transportar ele construído para algum lago, ou colocar lá em algum rio, porque todos os rios desbocam no mar, né? Todos os rios chegam no mar, que falam, né? Então, sei lá, pô, tem essas três hipóteses aí, né? A mais provável é o que os cientistas falam, os que os estudiosos, né, de astronomia, que estudam astroquímica, astrobiologia, astrofísica, que estudam o planeta, né, paleontologia, estudam do que a Terra é feita, do que é a água, do que o ar, que as espécies, como surgiram, fazem todos esses estudos e pesquisas e elaboram, né, teorias, e aí elaboram testes para testarem essas teorias. E aí eles falam isso, né? Que as placas tectônicas sempre estão em movimento, uma se chocando, uma se indo sobre a outra, assim. E aí elas vão crescendo, parte assim que o tempo vai passando, né? Conforme o tempo vai passando, porque o planeta está sempre em movimento, o planeta está sempre vivo. Independente das espécies e das formas de vida que habitem esse planeta, né? O planeta sempre continua existindo como sempre existiu. Até que uma hora exploda, né? Sei lá. Ou se choque com outro planeta, ou se choque ou o Sol devore, né? Que o Sol exploda e a explosão do Sol devora, o Sol amplia de tamanho e devora os planetas que estão perto, né? Essas questões aí que essa galera que estuda essas áreas falam. Mas, enfim, a questão é que fica é qual a importância, a gente vê aí nesse fato, a importância, né, de quererem por essa história que criaram, né, criaram toda uma lenda e divulgaram toda uma lenda de que encontraram os fósseis da Arca de Noé, né? Encontraram um barco, um fóssil de um barco, um vestígio de um barco em cima de uma montanha, numa certa região do planeta, onde seria a região que deve ter tido o dilúvio, né? Tudo para valorizar a história e falar que a história foi real, sem levar em consideração os questionamentos e tudo mais, né? Que eu acabei de falar nesse vídeo. Mas então, tá aí o vídeo, paz pra todos, fui!